Olá, turminhas, quarto ano A, quarto ano B. Hoje é terça-feira, 9 de março, e é o dia da nossa aulinha de ciências. Então, nós vamos estar introduzindo o conteúdo sobre a matéria tem propriedades, tá? Então, vocês, olha, observe aqui que a atividade de vocês começa pelo cabeçalho, tá? Aí fala que o título é matéria e energia, a matéria tem propriedades. Primeiro momento na terça-feira, hoje nós temos só a aula de ciências. Nesta aula vamos estudar sobre a matéria tem propriedades. O conteúdo está no livro de ciência, páginas 132 e 133, e tem por objetivo introduzir a noção de que tudo que nos cerca, como os materiais e objetos, é formado por matéria. Assista a aula da professora antes de realizar a atividade para compreender o conteúdo e entender o que é para fazer. Então, pessoal, no primeiro momento, nós vamos abrir o nosso livro de ciências nas páginas 132 e 133 para a gente entender o conteúdo e depois nós vamos voltar aqui novamente na apostila. Então, vamos lá. O livro de ciências de vocês é esse, livro de ciências. Todos os alunos, acredito que já pegaram o livro, né? Lá na escola estava disponível na terceira semana, para vocês pegarem os livros. Pegava, assinava e nós vamos começar a dar continuidade aos estudos no livro. Inclusive, essa semana, matemática e ciências, as atividades são no livro. Então, a matéria tem propriedades. Na escola, você tem contato com muitos materiais de características diferentes, como forma, cor, textura, maciez. Então, forma, como que é? Então, como que é essa caneta, né? De que forma que ela é? Ela é quadrada, ela é redonda, ela é retangular? Como que é essa caneta? Cor. Qual cor dessa caneta? Ela é vermelha? Ela é preta? Ela é azul? Textura. Como que o material dessa caneta, quando eu pego nele, ele é liso? Ou ele é assim meio cascorento? Ou tem espinhos? Como que é esse material? Então, a textura. E a maciez, se ele é duro, ou se ele é um material macio, ou se quando eu pego eu sinto que ele é firme, né? Ele não é macio. Então, sobre isso, observe a cena abaixo em que as crianças convivem no espaço escolar. Então, aqui nós temos um espaço escolar, nós temos aqui a escola, aí aqui, ó, tem a parte da escola, aqui são os banheiros, masculino e feminino, aí aqui tá a escola, tem uma árvore bem grande aqui atrás tem outra, e aqui tem um refeitório onde as crianças estão, uma mesa grande para as crianças estão lanchando, algumas estão aqui fazendo a higienização, outras estão pegando o seu lanche, outras estão brincando. Então, aqui no meio dessas crianças aqui tem um cadeirante, uma criança que ela tem uma necessidade especial, ela é um cadeirante. Esses aqui estão pegando seus lanches, fazendo a higienização provavelmente para poder pegar o lanche, e esses aqui já estão aqui sentados e lanchando. Então, liste pelo menos 5 objetos observados na figura. Você não vai escrever nada por enquanto, você vai observar, depois nós vamos ver lá na apostila, tá? Então, aqui nós observamos a imagem. Aí, aqui do outro lado, que nós vamos estudar as páginas 132, olha, desculpa aqui, gente. Deixa eu só, é a página 132 e nós vamos estudar também a página 133. Deixa eu virar o livro aqui, tá? Então, aqui, ó, matéria e material. Então, você já notou o que existe ao nosso redor? Então, você já deu uma olhada o que existe ao nosso redor? Então, no dia a dia, se você amanhece o dia, o que tem ao seu redor? Tem paredes, tem móveis, tem árvores, às vezes tem algum animalzinho, tem utensílios domésticos, né? Existem muitas coisas ao nosso redor. Tudo o que nos cerca, como o ar, a água da chuva, as partes do corpo de um ser vivo, o sol e as construções é formado por matéria. Existem diversos tipos de matéria que formam materiais diferentes, como o metal, o vidro e o papel. Os materiais, por sua vez, têm propriedades, isto é, características próprias. Por exemplo, isso aqui é um copo, ele é de vidro, ele tem uma característica própria. Então, a tampa dessa caneta, ela é de borracha, né? Então, cada material tem suas características próprias. Então, aqui nós estamos vendo um pássaro, né? Aí aqui, ó, o corpo do araçari banana, que é o nome desse pássaro, é formado de matéria, assim como a semente que ele come, a árvore onde ele está e o ar que respira. Então, aqui ele tem um pássaro, aqui tem uma árvore e ele está respirando um ar
e também está comendo uma semente. Usos dos materiais. Os materiais são usados para produzir diversos objetos do nosso dia a dia. O lápis, por exemplo, é feito de madeira. A parte externa da caneta é feita de plástico. A parte externa é a parte de fora, tá? Copos podem ser de metal ou vidro, ou plástico também. E blusas podem ser de lã ou algodão. É importante conhecer as propriedades de um material e saber de que maneira ele pode ser usado. Por exemplo, os materiais podem ser duros, como o diamante, ou macios, como o algodão, né? Frágeis, como o vidro, ou resistente, como o ferro. Flexíveis, como alguns plásticos, ou rígidos, como as rochas, quer dizer, duras, rígidas, muito dura, né? Enquanto está úmido, o barro pode ser modelado para fazer diversos objetos. Depois de seco ou cozido, ele se torna rígido, ele se torna duro. A madeira é usada para fabricar móveis e outros objetos porque é resistente e pode ser cortada em vários formatos. Então, o que nós fazemos de madeira? Fazemos cadeiras, mesas, portas e outros guarda-roupas e muitos objetos, né? A madeira é usada para fabricar móveis e outros objetos porque é resistente e pode ser cortada em vários formatos. Em geral, o ferro e outros metais são resistentes, duros e podem ser derretidos e usados para fazer tubos e chapas, por exemplo. Já o vidro é um material transparente e frágil, e o plástico é um material resistente e impermeável. O que quer dizer impermeável, gente? É que não permite a passagem de água, tá? Impermeável significa que não permite a passagem de água, não passa água. Então, pessoal, a atividade de ciências que você vai trabalhar para nós concluir o nosso segundo momento, que esse primeiro momento foi o momento de nós entendermos o que é a matéria tem propriedades, ou seja, tudo que está à nossa volta é matéria. E cada um é feito de uma forma específica. Existe matéria que é de plástico, de vidro, de rocha, de madeira. E tudo o que está à nossa volta, por exemplo, essas paredes aqui foram feitas de cimento, de tijolos, né? As portas provavelmente de madeira. Aqui o piso de cimento, a mesa provavelmente de madeira. Aqui nós temos materiais de plástico, né? De louça. Então, tudo aquilo que nós observamos, eles têm suas propriedades específicas. Aí, o que nós vamos fazer aqui? Olha só, aqui na atividade, aí fala que o segundo momento da aula de ciências, que é no mesmo dia, na terça-feira, hoje, né? É responder na apostila a atividade conforme as informações do texto e a aula dada pela professora. Na escola, você tem contato com muitos materiais de características diferentes, como forma, cor, textura, maciez. Sobre isso, observe a cena no seu livro de ciência, na página 132, em que as crianças convivem no espaço escolar. Aí, primeiro, liste pelo menos 5 objetos observados na figura. Qual figura, gente? Você vai observar essa figura no seu livro, na página 132. Você vai observar isso aqui e você vai citar 5 objetos que você está observando aí. Você vai colocar, por exemplo, mesa, xícara, garrafa para tomar água. Você vai citar, no mínimo, 5, tá bom? Os 5 objetos que você está observando aqui nessa imagem. Depois, a número 2, também, depois das brincadeiras, provavelmente as crianças ficarão com sede. Então, aqui nós estamos vendo algumas crianças brincando. Provavelmente, depois desse momento aqui, elas vão ficar com sede. A água para beber, ela é líquida. O que é algo líquido? É algo, né, bem transparente, é líquido, pode ser transparente, pode não ser. Por exemplo, tem suco, o suco é líquido, o refrigerante é líquido, né? Existem outras substâncias líquidas que não pode ser transparente, que podem ou não ser transparente. No caso da água, aquela própria para beber, ela tem que ser transparente. Dê outros exemplos de situações em que a água está nesse mesmo estado. Então, a água para beber, ela está no estado líquido. Qual outras situações em que a água também está no mesmo estado, que ela está líquida? Então, a água do mar, que mais? A água do rio, né? Então, você vai citar alguns outros exemplos em que a água está na mesma situação de que a água para beber. Ela está no estado líquido, tá? Então, você vai citar aqui 1 ou 2 exemplos de uma situação em que você também encontra água líquida.
a água em que ela está no mesmo estado para beber. Pode ser que essa água não seja apropriada para beber, mas que ela também é encontrada no estado líquido. Por exemplo, o gelo. O gelo pode ser de água, mas ele não está no estado líquido. O gelo, ele está no estado sólido. Por que que o gelo, a água passa, quando ela se transforma em gelo, ela passa do estado líquido para o estado sólido? Porque ela sofreu, né, uma temperatura muito baixa, né? E aí ela fez o quê? Ela ficou sólida, ela congelou, ela solidificou, então ela ficou congelada e ela ficou a forma de pedras de gelo. Se você retirar esse gelo do ambiente onde está, ele sofreu, né, uma baixíssima temperatura, com o passar de alguns minutos ou algumas horas, essa água vai voltar ao seu estado natural, que é o estado líquido. Qual é o estado natural da água? É o estado líquido, tá? Então é isso, nossa aula de ciências. Se vocês assistem o vídeo, respondem a atividade na apostila e se vocês tiverem alguma dúvida, poderão estar me mandando ou solicitando que eu explique novamente ou solicitando que eu tire a sua dúvida, tá bom? Fique com Deus, beijo e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.